Você sabe o que é ter a sua própria filha, o seu próprio sangue, te entregar uma garrafa de vodka caríssima e dizer: "Mãe, some com isso?" Como se eu fosse uma lata de lixo. O barulho dos talheres silenciou na cozinha de azulejos antigos, e o cheiro de manjericão fresco foi substituído por uma névoa pesada. Era para ser um almoço de domingo como tantos outros, recheado de risadas e o abraço aconchegante do meu lar em Itatiba. Mas Mônica e Ricardo chegaram com um silêncio pesado. O gesto, tão simples e humilhante, foi rápido. Ela estendeu a garrafa e sussurrou aquelas palavras, os olhos fixos nos meus, mas sem me ver de verdade. Naquele instante, não vi a minha filha, a menina que eu embalei no colo, mas uma desconhecida que parecia ter nojo de mim, da minha casa, de tudo o que eu representava. Não era a primeira vez que sentia a distância de Mônica, mas desta vez, a dor era física, como uma agulha fria no peito. Tentei encontrar nos olhos dela a menina que se esbaldava nas minhas receitas de conservas, mas só vi um abismo de desconfiança. O gesto de me tratar como uma descartadora de lixo na frente do marido, um homem que mal conhecia, me consumiu por dentro. A cada segundo de silêncio, a garrafa pesava mais em minhas mãos, e o cheiro de álcool parecia um veneno que ela queria me fazer engolir. Eu, Isabel, a artista dos temperos, que sempre reguei minha horta e meu amor pela família com a mesma dedicação, me vi ali, com as mãos trêmulas, segurando um segredo que não era meu. Por que ela não deixou no carro? Por que a humilhação em minha própria casa? Naquele instante, entendi que a garrafa era apenas a ponta de um iceberg, o pretexto para algo muito maior, um ressentimento que ela carregava há anos. Por que o desprezo dela era tão profundo? Se a minha história te toca, me acompanhe até o fim, e se quiser ouvir relatos reais como este, se inscreva e compartilhe. Talvez a próxima história seja a sua. Acordei cedo naquele domingo, como sempre faço. O sol de Itatiba já atravessava as cortinas finas da sala, deixando um tom dourado sobre os azulejos antigos da minha cozinha. Coloquei a chaleira no fogo, e o cheiro de café fresco logo tomou conta do ambiente, misturado ao aroma das conservas que guardo em prateleiras de madeira. Aos 68 anos, aprendi a valorizar esses pequenos rituais. Eles me lembram da minha avó, que me ensinou a transformar temperos em poesia. Passei boa parte da manhã regando as flores do jardim. O ar ainda carregava um frescor, úmido da noite anterior, e o som dos pardais me fazia companhia enquanto ajeitava os vasos. Por um instante senti paz. Sabia que Mônica, minha filha, viria com o marido para o almoço, e preparei a mesa como sempre. Toalha bordada, travessas de barro e um cozido que deixava o cheiro de alho e louro se espalhar até a rua. Eu me lembrava de quando ela era pequena e corria para a cozinha só pelo prazer de roubar um pedaço de pão antes do almoço. Quando eles chegaram, o barulho do portão abrindo quebrou meu silêncio. Mônica entrou apressada, falando alto, o salto dos sapatos ecoando pelo piso antigo. Ricardo veio logo atrás, sério, carregando um embrulho. Eu sorri, mas percebi que os olhos dela não encontraram os meus. Havia algo de impaciência no jeito que largou a bolsa na cadeira, como se estivesse apenas cumprindo um dever. Foi então que Mônica tirou da sacola uma garrafa de vodka transparente, com um rótulo sofisticado. Ela me estendeu a garrafa, sem cerimônia, e disse: "Mãe, dá um jeito de sumir com isso, por favor. O pai do Ricardo não pode ver." A frase foi dita rápido, mas com um tom que me atravessou como uma lâmina. Eu fiquei ali, segurando o vidro frio contra as mãos quentes, sem entender por que eu deveria ser a encarregada de esconder aquilo. O pior foi o complemento, dito em voz baixa, mais alta o suficiente para o genro ouvir. "Você sabe, né? Ele acabou de sair da reabilitação. Se sentir o cheiro, pode dar problema. Melhor que isso, fique longe da vista dele." O jeito como falou me fez sentir como se eu fosse parte da sujeira a ser escondida. E no mesmo instante, meu estômago se embrulhou. Eu, que sempre servia a mesa com tanto cuidado, agora era tratada como uma simples lixeira. Olhei para Ricardo, buscando alguma reação, mas ele apenas ajeitou os óculos e desviou o olhar. O silêncio dele me pesou ainda mais. O sogro, sentado na sala, esperava tranquilo, sem saber da movimentação. Eu, com a garrafa nas mãos,
Senti o cheiro forte do álcool atravessando a rolha e misturando-se ao tempero do meu cozido. Por um segundo, pensei em obedecer, em colocar a garrafa no fundo da despensa, atrás dos potes de picles e compotas. Mas algo dentro de mim queimava. Uma raiva silenciosa, contida, como se cada palavra de desprezo tivesse se acumulado por anos, só esperando um empurrão para transbordar. Foi nesse instante que tomei minha decisão. Em vez de esconder a garrafa, caminhei em direção à porta. O vidro pesava nas minhas mãos e senti meus dedos úmidos de suor. Passei pela sala, sob o olhar curioso do sogro, e estendi a garrafa diretamente para ele. A expressão de surpresa dele foi a última imagem antes de ouvir, atrás de mim, o som seco da respiração ofegante de Mônica. O silêncio que se fez logo depois parecia mais alto que qualquer grito. O sogro de Ricardo, um homem alto de cabelos grisalhos e mãos calejadas, recebeu a garrafa com expressão confusa, sem saber se deveria sorrir ou recusar. Seus olhos correram para o filho e depois para Mônica, como se buscasse alguma explicação para aquele gesto inesperado. O vidro brilhava sob a luz do sol que entrava pela porta, e eu sentia meu coração pulsando nas têmporas. A garrafa pesava mais agora, mesmo já não estando em minhas mãos. Você enlouqueceu, mãe. A voz de Mônica veio carregada de raiva, trêmula e alta o suficiente para ecoar pelo corredor da casa. O cheiro do alho refogado, que antes parecia acolhedor, agora me enjoava. Eu me apoiei discretamente na parede, tentando disfarçar o tremor das pernas. As palavras dela me atingiram com uma força que não se via em seus gestos. Era como se o ódio estivesse escondido há anos, esperando a menor oportunidade para se revelar. Ricardo fechou os olhos por um instante, respirando fundo, como quem tenta evitar uma cena maior. Mônica, calma, murmurou, quase inaudível, mas ela o ignorou. Sua boca se contorceu num misto de choro e indignação, e as lágrimas começaram a cair, borrando a maquiagem que ela havia passado com tanto cuidado. Era um choro de raiva, não de dor, e eu percebia isso pelo jeito como ela apertava os punhos e mordia os lábios. "Por que fez isso? Você estragou tudo!" ela gritou. E nesse momento o sogro ainda segurava a garrafa sem entender, olhando ora para mim, ora para a filha dele. Eu não respondi de imediato, porque a garganta estava seca e cada palavra parecia presa dentro de mim. Eu só conseguia ouvir meu próprio coração, o barulho das panelas ainda no fogo e o leve ranger da cadeira quando Ricardo se mexeu, desconfortável. Eu pensei em todas as vezes que passei noites em claro preparando bolos de aniversário, bordando toalhas, guardando cada detalhe da infância de Mônica em álbuns de fotografia que ainda guardo no quarto. Pensei em como tudo isso parecia não valer nada diante do desprezo que ela exibia naquele instante. A sala estava cheia de gente, mas eu nunca me senti tão sozinha. Era como se a minha própria filha tivesse decidido me apagar da história dela. "Mãe, você nunca entende nada." "Nunca", Mônica repetiu, e a frase me doeu mais do que qualquer gesto. Eu não sabia se ela falava apenas da garrafa ou se carregava ali uma vida inteira de mágoas que eu desconhecia. Sua voz ecoava pelos azulejos frios da cozinha e por um instante me lembrei de quando ela era criança e gritava por não querer tomar banho ou não aceitar um não. A diferença é que agora não era um capricho infantil. Era uma acusação adulta, carregada de ressentimento. O sogro, ainda constrangido, colocou a garrafa sobre a mesa, como quem devolve algo que nunca deveria ter recebido. Ele pigarreou, limpou o suor da testa e disse com uma calma estranha: "Talvez seja melhor eu ir embora." Ricardo tentou segurá-lo pelo braço, mas o homem já se levantava, o olhar pesado de quem percebeu que havia sido o centro involuntário de um conflito familiar que não lhe pertencia. Fiquei parada ali, sem conseguir me mover. A cena diante de mim parecia um retrato quebrado da família que eu pensei ter construído com tanto amor. O cheiro do meu cozido queimava levemente, invadindo a sala, mas ninguém se importava. O som do choro de Mônica ainda ecoava, e eu só conseguia pensar: o que foi que eu fiz, ou deixei de fazer, para que minha filha me tratasse como se eu fosse invisível, descartável, um peso em vez de um apoio?
Ricardo tentou apagar o incêndio com palavras mornas, mas elas soaram como gotas em uma fogueira em chamas. Mônica, não precisa ser assim. Foi só um engano, disse ele, a voz baixa, quase pedindo desculpas em meu lugar. Eu observei sua postura, os ombros curvados, o olhar fixo no chão, como se quisesse desaparecer. Ele não ousava me encarar, tampouco encarar o próprio pai. Aquele silêncio dele falava mais do que qualquer palavra. Revelava que ele também carregava algo guardado, talvez cansaço, talvez vergonha. Minha filha, no entanto, não quis ouvir. Virou-se para mim, os olhos marejados, e disparou. Você sempre faz isso, mãe. Sempre tem que estragar tudo. Sempre tem que se meter onde não é chamada. A cada palavra, senti como se estivesse sendo empurrada contra a parede da cozinha, os azulejos frios me gelando as costas. Eu ainda segurava um pano de prato nas mãos, e percebi que o tecido estava úmido. Não sei se de suor ou se das lágrimas que escaparam sem que eu percebesse. Tentei responder, mas minha voz saiu embargada, quase um sussurro. Eu só não entendi por que precisava esconder. Poderiam ter deixado no carro. Não era meu lugar. A frase morreu antes de terminar, engolida pelo choro de Mônica. Ela jogou a cabeça para trás, como se minha explicação fosse irrelevante, e passou a mão com força pelo rosto, borrando ainda mais a maquiagem. O som de sua respiração descompassada preenchia o ambiente, misturando-se ao crepitar do óleo na panela. O sogro, constrangido, deu alguns passos em direção à porta, mas Ricardo correu para segurá-lo. Pai, não vai agora, por favor, pediu, com a voz baixa e trêmula. O homem balançou a cabeça, o olhar pesado, e respondeu: eu não devia estar aqui. Isso não é sobre mim. E mesmo assim, sua presença era o centro de tudo. Eu me perguntei com o coração apertado. Se não era sobre ele, então era sobre o quê? O que de fato estava por trás daquela raiva de Mônica? Voltei meus olhos para minha filha e vi nela algo que nunca tinha visto antes. Desprezo. Não era apenas irritação passageira. Era uma raiva que parecia acumulada por anos, silenciosa, fermentando como vinho esquecido no escuro. Você não entende? Nada, mãe. Nunca entendeu. Sempre com essa mania de querer ser a boazinha, a que resolve tudo. Mas ninguém pediu sua ajuda. Essas palavras foram ditas quase cuspindo, e cada uma delas entrou em mim como farpas. Nesse instante, senti uma lembrança me atravessar. Eu a vi criança, no jardim da nossa antiga casa, chorando porque tinha perdido uma boneca. Eu me lembro de ter deixado meu trabalho na costura para sair pela rua procurando até encontrar o brinquedo e devolver a ela. O sorriso que recebi naquele dia foi uma das maiores recompensas da minha vida. E agora, diante daquela mulher adulta que cuspia palavras de ódio, eu me perguntei onde foi que essa conexão se perdeu. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo nos ouvidos, abafando parte dos sons ao redor. A cozinha cheirava a comida queimada. O vapor subia pesado. E eu já não sabia se estava suando de calor ou de nervoso. Meus joelhos fraquejavam, mas eu me mantinha firme, porque se caísse diante deles, a humilhação seria completa. Olhei para a mesa posta, os pratos que eu havia arrumado com tanto cuidado, e me perguntei se alguém ali iria se sentar para comer depois daquilo. Naquele instante, percebi que a garrafa não era apenas uma garrafa. Era um símbolo. O pretexto de Mônica tinha sido o álcool, o pai de Ricardo, a reabilitação. Mas a violência real não estava ali. Estava no modo como ela me colocou no papel de alguém que não tinha valor, de alguém que poderia ser usado para esconder, para sumir, para não existir. Vidro frio que eu entreguei ao sogro foi só a faísca. A chama vinha de muito antes. E eu sabia que dali em diante eu não poderia mais fingir que não enxergava. O choro de Mônica foi se transformando em soluços mais baixos, mas cada um deles parecia carregado de ódio. Ela se afastou alguns passos de mim, cruzou os braços e começou a andar de um lado para o outro na sala, o salto batendo no piso de madeira como marteladas. Eu a seguia com os olhos, tentando encontrar naquelas feições duras um traço da menina que um dia corria descalça no quintal pedindo suco de goiaba. Mas o que eu via agora era uma estranha,
uma mulher consumida por algo que eu ainda não compreendia. Você sempre foi assim, mãe. Sempre achou que sabia o que era melhor. Mas nunca foi suficiente. A voz dela saiu quase num sussurro, mas carregada de veneno. Ricardo tentou intervir, tocando levemente o braço dela, mas ela se esquivou. O gesto foi rápido, como quem rejeita não só o toque, mas a presença de todos. O silêncio que se seguiu foi cortado pelo barulho do vento batendo na porta da frente, fazendo ranger as dobradiças velhas. Eu tentei me defender, mas minhas palavras saíram fracas. Mônica, eu só quis... Não consegui completar. A sensação era de que qualquer justificativa seria inútil diante do muro de ressentimento que ela erguera contra mim. O cheiro da comida queimada se intensificava, e percebi a panela soltando fumaça pela lateral da tampa. O almoço que eu preparei com tanto carinho estava virando cinzas, assim como a relação entre nós. O sogro de Ricardo, já junto da porta, pigarreou e disse num tom seco: "Não quero ser motivo disso tudo. Vou esperar lá fora." E saiu, fechando a porta atrás de si. O estalo do trinco ecoou como um fim de capítulo, deixando apenas nós três ali, presos num espaço pequeno demais para tanto rancor. Eu respirei fundo, mas o ar parecia pesado, carregado de acusações que pairavam mesmo sem serem ditas. Mônica se virou para mim de novo, o rosto vermelho, os olhos ainda marejados. "Você me fez passar vergonha na frente de todo mundo. Não percebe? Sempre me coloca nessa posição ridícula." Suas palavras eram como pedradas. Eu fiquei imóvel, lembrando das incontáveis vezes em que a defendi em conversas com vizinhos, professores, até com familiares, sempre tentando protegê-la de julgamentos. E agora era ela quem me acusava de expô-la ao ridículo. Ricardo respirou fundo, passou as mãos pelo cabelo e falou com um fio de voz: "Mônica, talvez sua mãe não tenha feito por mal. Foi um gesto diferente, mas não de maldade." Eu notei o cuidado com as palavras dele, como se escolhesse cada sílaba para não inflamar ainda mais o fogo. Mas Mônica o interrompeu de pronto. "Cala a boca, Ricardo. Você não entende." A maneira como ela disse isso não apenas o silenciou, mas revelou que havia muito mais coisa guardada ali. Um peso que não dizia respeito só àquela garrafa. Aquela frase me atravessou. "Você não entende." Eu mesma não entendia. O que eu havia feito de tão grave para merecer aquele olhar cheio de rancor? Minha mente começou a buscar lembranças. Uma infância em que talvez eu tenha sido rígida demais? Alguma escolha que ela considerou injusta? Eu me via revendo pedaços de uma vida inteira, mas nenhum deles parecia justificar tamanha hostilidade. O som dos estalos da lenha do fogão parecia acompanhar o turbilhão dentro da minha cabeça. Fiquei em silêncio, e esse silêncio foi mais forte que qualquer resposta. Eu apenas olhei para minha filha, tentando encontrar nela uma abertura, um ponto de ternura. Mas tudo o que recebi de volta foi um olhar frio, duro, como se eu fosse uma estranha sentada à mesa. Naquele momento percebi que a garrafa não tinha sido o estopim de uma simples briga, mas a chave que abriu a porta para algo muito mais profundo, um abismo entre nós duas que eu não sabia mais como atravessar. Eu queria falar, mas a garganta parecia travada, como se um nó invisível me impedisse de soltar qualquer palavra. O cheiro da comida queimada já tomava conta da cozinha e o vapor úmido colava em minha pele. Caminhei até o fogão e desliguei o fogo, mas não tive coragem de levantar a tampa da panela. Parecia simbólico demais, como se encarar o que estava lá dentro fosse encarar a ruína do almoço e da nossa convivência. Minhas mãos tremiam ao segurar o cabo da panela e percebi que até meus joelhos fraquejavam. A casa que sempre foi meu refúgio agora parecia um lugar estranho, hostil. Mônica puxou uma cadeira e se sentou com força, o estalo ecoando pelo chão de madeira. "Você nunca soube me ouvir, mãe. Nunca." A frase veio cortante e eu senti o coração disparar, como se estivesse diante de uma revelação dolorosa. Olhei para ela com atenção, tentando entender o que realmente queria dizer. O tom da sua voz não era apenas de raiva, havia também dor, uma mágoa antiga que talvez ela tivesse carregado sozinha por anos. Ricardo, ainda de pé, passou a mão na nuca e deixou escapar um suspiro pesado. "Talvez seja a hora de você explicar, Mônica, porque do jeito que está, ninguém entende nada."
Ele falava baixo, mas cada palavra parecia acender ainda mais a fúria dela. Não é assunto seu, Ricardo. É entre mim e ela. A explosão veio rápida, e por um instante senti que minha filha não estava brigando só comigo, mas contra algo dentro dela mesma, como se houvesse uma ferida mal cicatrizada que sangrava sempre que meu nome aparecia. Eu respirei fundo, e sem conseguir me conter perguntei: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei com você? Minha voz saiu embargada, carregada de angústia, mas firme o suficiente para atravessar o barulho da respiração ofegante dela. Mônica ergueu o rosto e me encarou, os olhos vermelhos e cheios de lágrimas, mas sem qualquer ternura. Você sempre quis ser a mãe perfeita, mas nunca foi. Sempre preocupada com o que os outros pensavam. Mas comigo você nunca se importou de verdade. As palavras dela me atingiram como socos no peito. Eu quase perdi o ar. Como assim eu nunca me importei? Minha vida inteira tinha sido dedicada a ela. Os bordados para o enxoval, as noites em claro preparando marmitas para que não faltasse comida, os conselhos que talvez soassem rígidos, mas sempre foram fruto do meu medo de vê-la sofrer. Eu queria retrucar, queria jogar de volta cada memória de sacrifício, mas meu corpo parecia paralisado. E ao mesmo tempo, uma parte de mim começou a duvidar. Será que, de alguma forma, ela tinha razão? O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo barulho distante de um carro passando na rua. Lá fora, a vida seguia normal. Crianças brincavam, cachorros latiam, o vento mexia nas folhas da mangueira do quintal. Aqui dentro, tudo parecia suspenso no ar, como se cada um de nós tivesse medo de dar o próximo passo. Eu olhava para Mônica e sentia o peso de décadas de distância, de uma barreira que nunca percebi crescendo entre nós. Você acha que cozinhar e arrumar a mesa é suficiente para ser mãe? Ela cuspiu a pergunta, com desdém, e meu peito ardeu. Eu, que sempre via a comida como o maior gesto de amor que podia oferecer, agora ouvia da boca da minha filha que esse gesto nunca havia bastado. Minha visão embaçou por um instante, e o pano de prato em minhas mãos já estava encharcado de lágrimas. Nesse momento, tive uma certeza dolorosa. A garrafa de vodka não era o problema. Era só a desculpa, o estopim. O que me esmagava era o que vinha por trás. Esse abismo aberto entre mim e minha filha. Um abismo que talvez não tivesse nascido naquele domingo, mas que vinha crescendo silenciosamente há anos, sem que eu tivesse percebido. E agora, com cada palavra dela, eu entendia que nada seria igual depois desse dia. Sentei-me lentamente na ponta da mesa, como se minhas pernas não fossem mais capazes de sustentar o peso do corpo. O cheiro de fumaça que ainda saía da panela parecia se misturar ao cheiro metálico das lágrimas que escorriam pelo canto da minha boca. Eu olhei para os pratos ainda vazios, cada talher alinhado com cuidado, e senti como se todo aquele preparo fosse uma peça de teatro que perdeu sentido antes mesmo de começar. A mesa, que tantas vezes simbolizou união, agora era apenas cenário de uma batalha invisível que eu não sabia como vencer. Mônica não parava de mexer os dedos nervosos contra a mesa, como se tocasse uma melodia silenciosa de rancor. Sabe o que mais me irritava quando eu era adolescente, mãe? Disse de repente, sem olhar para mim. Você sempre aparecia com suas conservas e temperos, como se isso fosse resolver qualquer problema. Eu chorava, eu gritava, e você vinha com um prato bonito como se comida fosse resposta para tudo. A voz dela era dura, mas o tremor denunciava que aquela lembrança ainda lhe doía. As palavras dela me atravessaram de uma forma inesperada. Eu sempre acreditei que minha forma de amor era válida, que cozinhar era o jeito mais genuíno de cuidar. Mas agora, ouvindo-a cuspir aquilo como uma acusação, comecei a me perguntar se, em vez de consolo, meus gestos foram vistos como fuga. Senti o coração apertar e um arrependimento sufocante tomou conta de mim. Será que, em todas aquelas vezes, eu deveria ter ficado em silêncio, apenas escutado, em vez de encher a boca dela de comida? Ricardo, inquieto, puxou a cadeira e se sentou também, tentando colocar algum equilíbrio no ambiente. Mônica, isso não é justo. Eu vejo como sua mãe se dedica. Ela sempre fala de você com orgulho. Ele disse isso olhando para mim,
como se quisesse me devolver um pouco de dignidade. Mas Mônica bufou, passando as mãos pelo rosto, e respondeu com um tom ácido. Você não sabe nada do que eu vivi aqui dentro. Nada. O silêncio dele foi imediato, e eu percebi que, mesmo com boa intenção, suas palavras não seriam capazes de atravessar o muro que havia entre nós duas. Minhas mãos buscavam apoio na toalha da mesa, e eu sentia a textura bordada, cada ponto que fiz com paciência ao longo dos anos. Aquilo era uma lembrança viva de noites solitárias que eu bordava pensando em Mônica adulta, imaginando-a feliz, recebendo amigos, sendo tratada com respeito. E agora, a toalha estava entre nós como uma fronteira que não adiantava mais bordar. A cada lágrima que pingava nela, eu sentia como se a própria memória do amor que coloquei em cada ponto se desfizesse. Você nunca me perguntou o que eu queria de verdade, mãe. Sempre decidiu por mim. Sempre achou que sabia melhor. Ela disse isso com uma calma assustadora, e essa calma doeu mais do que os gritos anteriores. Era como se, de repente, a raiva tivesse dado lugar a uma frieza que me excluía totalmente do espaço. Eu me lembrei das vezes em que disse não a certas amizades dela, ou quando a convencia a estudar em uma escola mais rígida, acreditando estar protegendo-a. Eu tinha feito isso por amor. Mas será que ela só enxergou como controle? As lembranças me atropelaram com força. Eu me vi, anos atrás, guardando o dinheiro contado para comprar os melhores livros para ela. Lembrei de quando recusei comprar roupas caras para mim, só para garantir que ela tivesse um vestido bonito no baile da escola. Eu nunca pensei que esses gestos pudessem ser lidos como imposição, como sufoco. Minha visão ficou turva, e a única coisa que consegui balbuciar foi: eu nunca quis te machucar. Nunca. Minha voz saiu baixa, quebrada, mas verdadeira. Mônica me olhou com olhos duros, e por um instante vi neles uma mistura de dor e desafio, pois machucou, e agora é tarde. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Eu ouvia apenas o tic-tac do relógio da parede, um som constante que me lembrava que o tempo passava, que cada segundo era mais um tijolo na distância que se erguia entre nós. E ao mesmo tempo, eu sabia que aquela conversa ainda não tinha chegado ao fundo. Havia mais coisas enterradas que viriam à tona, e eu precisava estar pronta para ouvir, mesmo que cada palavra fosse um golpe. O relógio da parede parecia zombar de mim com seu tic-tac impiedoso. Eu não sabia se o tempo passava rápido ou devagar. Cada segundo era uma eternidade. Mônica permanecia sentada, os braços cruzados, e não tirava os olhos de mim. O olhar dela era duro, mas havia algo escondido ali, uma sombra de tristeza que ela não deixava transparecer por completo. O cheiro de fumaça impregnava cada canto da casa, grudava nas roupas e na pele, como se a própria memória daquele dia fosse impossível de apagar. Ricardo pigarreou, desconfortável, e disse: talvez a gente devesse parar por aqui. Todo mundo está exaltado. A tentativa dele de colocar um ponto final soou frágil, quase infantil. Mônica, sem nem virar a cabeça, respondeu com sarcasmo: claro, para você é fácil dizer isso, não é? Você nunca viveu com ela. Aquela frase caiu no ambiente como uma pedra lançada em água parada, gerando ondas silenciosas que nos atingiram de diferentes formas. Eu senti meu estômago se contorcer. Ricardo baixou os olhos e ficou mudo. A dor nas palavras de Mônica não estava apenas no conteúdo, mas na forma. Como ela as cuspia, como se finalmente tivesse encontrado espaço para despejar anos de ressentimento. Eu quis responder, quis explicar que sim, talvez eu tivesse errado, mas que tudo foi por amor. No entanto, percebi que essa palavra, amor, havia se transformado em algo áspero entre nós, algo que não carregava mais o mesmo significado. O que para mim era amor, para ela parecia ter sido prisão. Você sempre quis controlar tudo, continuou ela, agora com a voz mais baixa, mais firme. Até a minha felicidade, até os meus erros. Você não conseguia simplesmente deixar eu viver. As palavras ecoaram dentro de mim como um trovão abafado. Eu a escutava e lembrava de cada decisão tomada em seu lugar. O curso que eu sugeri, os conselhos que forcei, as amizades que desaconselhei. Na época, tudo parecia apenas cuidado.
Mas será que para ela foi sufocamento? Eu fechei os olhos por um instante e senti o rosto quente, como se ardesse em febre. O pano de prato em minhas mãos já estava completamente encharcado, mas eu continuava torcendo-o como se fosse a única forma de segurar o nervosismo. O barulho das folhas da mangueira batendo contra o muro lá fora parecia distante, e a realidade se resumia àquele confronto dentro de casa. Eu sabia que não havia mais volta. Mônica estava abrindo uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. E sabe o que dói mais? Ela disse, inclinando-se para a frente, aproximando o rosto do meu. Você nunca admitiu nada. Sempre fingiu que estava tudo bem, que éramos a família perfeita. E eu cresci engolindo isso, engolindo o silêncio, engolindo a sua comida como se fosse remédio. E nunca foi. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz não tremia. Era uma sentença, um veredito. Eu senti um aperto tão forte no peito que precisei me segurar na borda da mesa para não cair. Ricardo tentou novamente intervir. Mônica, calma, por favor. Vocês precisam conversar, não se destruir. Mas ela ergueu a mão no ar, mandando-o se calar. E ele obedeceu. Aquele gesto eu observei e percebi que ele também era vítima de algo. Talvez da mesma raiva que agora era dirigida a mim. O silêncio dele era de quem já havia tentado antes, sem sucesso. De quem tinha aprendido que lutar contra a fúria dela era inútil. Eu respirei fundo e decidi falar, mesmo que minha voz saísse fraca. Eu posso ter errado, sim. Talvez muitas vezes. Mas eu nunca deixei de te amar, Mônica. Nunca. Minhas palavras foram simples, mas eu as disse com todo o peso da minha alma. Mônica riu. Um riso curto e amargo, como se ouvir isso fosse apenas mais uma prova de que eu não entendia nada. Aquele som ecoou pela sala como uma gargalhada de derrota. E eu senti que algo dentro de mim se partia em pedaços pequenos demais para serem reconstruídos. O riso amargo de Mônica me feriu mais do que qualquer palavra. Foi rápido, mas cortante, como se tivesse me reduzido a nada. Eu me encolhi na cadeira, tentando não desabar diante dela. O ar parecia rarefeito dentro da cozinha. Cada respiração era um esforço. O cheiro do meu cozido queimado já impregnava a casa, misturado ao perfume doce demais que minha filha usava. Aquela mistura de aromas ficou gravada em mim como lembrança de um momento em que tudo virou cinza, mesmo diante das cores que eu sempre tentei dar à vida. Ela continuou, agora com os olhos cravados nos meus. Você fala em amor, mas o que você chama de amor sempre foi obrigação, mãe. Você fazia porque tinha que fazer, porque não tinha mais nada, nunca porque realmente queria. Me ouvir, me entender. A frieza daquelas palavras me deixou paralisada. Eu pensei em todos os dias em que cozinhei com prazer, em que esperei por sua visita com alegria, em que reguei as flores do quintal pensando em deixar a casa bonita para recebê-la. Para mim, tudo isso era amor, mas na boca dela virava acusação. Ricardo, imóvel ao meu lado, parecia esmagado pela situação. Ele mexia nos dedos, batendo-os de leve na mesa, como quem conta os segundos até o silêncio voltar. Quando finalmente falou, sua voz foi cautelosa. Mônica, não é justo. Eu já vi o quanto sua mãe se doa. Talvez vocês duas só falem línguas diferentes. Mas ela o interrompeu sem olhar para ele. A raiva tão concentrada em mim que mais ninguém parecia importar. Línguas diferentes? Não. Ela só nunca quis aprender a minha. Senti o chão balançar sob meus pés. A acusação era simples, mas devastadora. Eu me lembrei das vezes em que tentei me aproximar, das conversas que achei que tínhamos tido, das pequenas vitórias que pensei ter compartilhado com ela. Será que tudo isso era ilusão? Será que minha filha, em silêncio, se sentia sozinha mesmo ao meu lado? Eu me perguntava, quase sem voz, será que eu falhei em tudo? E essa pergunta ficou presa no meu peito como uma pedra. A raiva de Mônica parecia crescer à medida que eu me calava. Ela levantou-se da cadeira e começou a andar em círculos, os passos duros ecoando no piso. Eu não precisava de comida, mãe. Eu precisava de você, presente de verdade. Não essa. Imagem de dona de casa perfeita, de mulher que só sabia agradar os vizinhos e mostrar a família exemplar. O tom da voz dela se quebrou nessa última frase, e pela primeira vez,
Vi não só raiva, mas dor pura. Como se tivesse guardado essa ferida em silêncio durante décadas. Eu quis me levantar para abraçá-la, mas meu corpo não respondeu. O medo de ser rejeitada mais uma vez me congelou na cadeira. Apenas apertei o pano de prato contra o peito, tentando conter o tremor. As lembranças vinham como enxurrada. Eu e ela juntas na feira, escolhendo frutas. Eu ensinando-a a cortar legumes. Eu cantando baixinho para fazê-la dormir. E agora, todas essas memórias pareciam não valer nada para ela. Cada gesto que eu considerei amor, ela chamava de obrigação ou aparência. Ricardo se levantou também, talvez numa tentativa de colocar fim àquilo. Mônica, chega. Você está machucando a sua mãe. A voz dele saiu firme dessa vez, e eu percebi que ele não suportava mais assistir àquela cena. Mas Mônica virou-se para ele com os olhos faiscando. E você acha que ela não me machucou a vida inteira? Você não sabe o que é viver assim. Ele recuou, calado, e eu percebi que não haveria defesa possível que viesse de fora. Essa guerra era só entre nós duas. Eu finalmente respirei fundo e falei, a voz embargada mais clara. Se eu errei, foi tentando acertar. Eu não soube fazer diferente. Eu não aprendi a ser mãe de outro jeito. Fiz com o que tinha, com o que sabia. As palavras saíram lentas, pesadas, mas eram tudo o que eu conseguia oferecer. Mônica fechou os olhos, e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto. Mas ao abri-los de novo, o olhar ainda estava cheio de mágoa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que até o relógio pareceu parar. A lágrima que escorreu do rosto de Mônica parecia contradizer suas próprias palavras, como se houvesse ali uma batalha entre a raiva e uma fragilidade que ela se recusava a admitir. Eu a olhei com o coração apertado, sem saber se era o momento de insistir em um gesto de aproximação ou se o silêncio seria menos cruel. Minhas mãos suavam e senti o pano de prato escorregar entre os dedos. O cheiro da comida já não vinha mais do fogão. Vinha da crosta queimada grudada no fundo da panela, espalhando um aroma amargo que parecia traduzir exatamente o que acontecia entre nós. Mônica puxou uma cadeira de novo, sentando-se com um baque forte. Ela respirou fundo e disse, você nunca vai entender. Para você, tudo sempre foi aparência. O almoço de domingo, a casa impecável, a toalha bordada, tudo para os outros verem. Mas eu ficava em segundo plano. A dureza de sua voz me feriu mais do que qualquer objeto poderia. Eu, que passei anos acreditando que cada detalhe era cuidado, agora escutava da boca da minha filha que esses mesmos detalhes eram marcas de ausência. Eu tentei responder, mas as palavras se enrolavam na garganta. Olhei para a toalha de mesa bordada com minhas próprias mãos e vi nela cada madrugada em que fiquei acordada, costurando ponto por ponto, acreditando que estava construindo memórias felizes. Mônica, eu pensei que isso era amor. Eu pensei que era assim que se mostrava amor. Minha voz falhou e percebi a expressão dela se contrair, como se fosse incapaz de aceitar ou rejeitar ao mesmo tempo. Ricardo, calado até então, ergueu-se mais uma vez, com uma firmeza inesperada. Mônica, chega. Você está magoando sua mãe mais do que já foi magoada a vida inteira. Eu sei que você tem mágoas, mas não pode jogar. Tudo assim. Ele falava baixo, mas firme. E pela primeira vez, vi nos olhos dele uma mistura de coragem e desespero. Mônica virou-se lentamente para ele, e o silêncio que pairou foi tão pesado que o som dos pássaros lá fora parecia distante demais, quase irreal. Você não sabe nada, Ricardo. Nada. A frase dela foi cuspida como veneno, mas o que me chamou a atenção foi que sua voz embargou ao final. Havia dor ali, uma dor que ela parecia esconder de todos. Eu percebi naquele momento que o conflito não era apenas comigo, era com ela mesma. Ela estava em guerra com a própria história, e eu era o espelho que a fazia encarar tudo o que tentava esconder. O peso dessa percepção me deixou tonta, como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Me apoiei na mesa para não cair. O frio do tampo de madeira contra minhas mãos era o único contato com a realidade. Eu queria me levantar e abraçá-la, mas o medo do repúdio ainda era maior. Então, arrisquei uma pergunta simples, quase sussurrada. O que eu posso fazer agora para mudar isso? Minha voz saiu tão baixa que achei que ela não ouviria.
Mas Mônica levantou a cabeça devagar e seu olhar fixo me fez tremer. Agora não adianta mais. Você teve a vida inteira para perguntar isso. A sentença caiu sobre mim como uma pedra. Minha respiração falhou e senti as lágrimas escorrerem sem controle. Meu peito ardia como se estivesse em chamas. E pela primeira vez percebi que não havia resposta pronta. Não havia gesto, culinário ou bordado que pudesse costurar o rasgo que existia entre nós. Eu apenas fiquei ali, imóvel, encarando minha filha como quem encara uma estranha que fala de um passado que não consigo reconhecer. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Ricardo olhava de um para o outro, sem coragem de interferir novamente. Lá fora, o sol começava a baixar e uma sombra entrava pela janela, deixando a cozinha com uma penumbra que parecia aumentar ainda mais o peso daquela conversa. Eu sabia que algo precisava acontecer. Uma decisão precisava ser tomada, porque se eu deixasse a noite cair sem reagir, talvez eu nunca mais tivesse uma chance de alcançar a minha filha. A penumbra que tomava conta da cozinha parecia refletir o estado do meu coração. Escuro, confuso, sufocado. Eu olhei para Mônica e percebi que não havia mais máscaras. Não havia mais o verniz das conversas educadas de domingo. O que restava era cru, era dor exposta, era ressentimento nu. Me perguntei se em algum momento eu teria coragem de abrir essa ferida sozinha, ou se precisei dessa garrafa de vodka, desse estopim absurdo, para que a verdade finalmente viesse à tona. O silêncio de Ricardo pesava, mas o que me esmagava de fato era a certeza de que nada seria como antes. Resolvi quebrar o silêncio de forma inesperada. Então me diga, Mônica, o que você queria de mim? O que eu poderia ter feito? Minha voz saiu firme, ainda que embargada. Não era uma provocação, era um pedido desesperado por clareza. Ela me olhou, de volta, com os olhos inchados, e respirou fundo antes de responder. Eu queria que você tivesse me ouvido, mãe. Só isso. Que tivesse olhado para mim sem tentar consertar nada, sem tentar me transformar no que você achava certo. Eu só queria ter sido eu mesma. E você nunca deixou. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim como uma sentença de morte. Eu me lembrei de tantas ocasiões em que interrompi suas falas com conselhos prontos, de quando critiquei escolhas que me pareciam arriscadas, de quando tentei direcionar sua vida para caminhos mais seguros. Sempre achei que estava protegendo, mas talvez estivesse apenas podando. A imagem dela adolescente, trancada no quarto com música alta, voltou à minha memória. Talvez aquele silêncio rebelde já fosse um grito que eu me recusei a escutar. Você sempre quis que eu fosse a filha perfeita. E eu tentei, mãe. Eu juro que tentei. Mas cada vez que eu falhava, era como se você me olhasse com decepção. E eu nunca consegui me perdoar por isso. Mônica disse isso com lágrimas correndo livremente, a maquiagem borrada sem que ela se importasse mais. A dureza da sua voz havia dado lugar a uma vulnerabilidade que, por um instante, me fez esquecer a raiva. Eu vi a menina que um dia buscava aprovação nos meus olhos, e não a mulher que agora cuspia acusações. Meu peito doía como se estivesse sendo rasgado por dentro. Eu quis gritar que nunca a vi como um fracasso, que sempre senti orgulho, mesmo nos momentos em que ela se perdeu. Mas as palavras ficaram presas na garganta, e a única coisa que consegui fazer foi estender a mão sobre a mesa, um gesto tímido, incerto. Mônica, me perdoa se eu não soube te ouvir. Eu pensei que estava cuidando. Eu pensei que era isso que as mães faziam. Minha mão tremia, e o espaço entre nós parecia um abismo impossível de atravessar. Ela olhou para minha mão estendida e hesitou. O olhar duro ainda estava lá, mas havia também uma dor tão grande que parecia pedir por descanso. O tempo congelou. Naquele instante, eu não sabia se ela aceitaria, se afastaria, ou se simplesmente me deixaria no vácuo. Cada segundo era uma eternidade. O cheiro do álcool que escapava da garrafa sobre a mesa me atingia, e eu não pude evitar pensar que aquele vidro transparente havia trazido à tona tudo o que ficou guardado por anos. Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, se aproximou de Mônica e colocou a mão em seu ombro. Você não precisa carregar isso sozinha, mas também não precisa machucar quem te ama. Sua voz era calma, firme, e mesmo que ela o tenha afastado antes, dessa vez não o interrompeu.
Ela apenas baixou os olhos, respirou fundo e ficou ali em silêncio. Eu aproveitei esse momento para manter minha mão estendida, sem pressa, sem pressão, apenas aberta, como uma ponte que eu não sabia se ela atravessaria. O relógio voltou a marcar sua presença com o tic-tac insistente. Eu me perguntei se aquele seria o momento em que algo mudaria ou se era apenas mais uma frustração a ser guardada. O ar da cozinha estava pesado, denso, como se fosse difícil respirar. Lá fora, o sol já estava quase se escondendo atrás dos telhados de Itatiba, e a sombra invadia a casa por completo. Eu sabia que a noite traria silêncio, mas não sabia se traria paz. Tudo dependia do que minha filha faria com aquele gesto que eu, mesmo quebrada, ainda tinha coragem de oferecer. Mônica olhou para minha mão estendida por alguns segundos, que pareceram uma eternidade. Seu olhar vacilou, como se houvesse uma luta dentro dela entre aceitar e rejeitar aquele gesto. Eu não me movi, apenas deixei a mão ali, aberta, vulnerável. O silêncio era tão pesado que até o barulho distante de um cachorro latindo na rua parecia invadir a cozinha. Então, ela respirou fundo, balançou a cabeça e disse baixinho: "Não sei se consigo, mãe." Foi como levar outro golpe. Não uma recusa completa, mas a constatação de que a ferida ainda estava aberta demais para ser tocada. Eu recuei devagar, fechando a mão sobre meu colo. O peso do gesto não correspondido me fez sentir menor, como se meu corpo tivesse encolhido alguns centímetros. O pano de prato escorregou do meu colo e caiu no chão, espalhando as manchas de lágrimas e gordura sobre o piso frio. Aquele detalhe me atingiu de uma forma estranha. Parecia simbólico. Tudo o que eu tinha oferecido, todo o cuidado, agora estava ali, sujo, esquecido no chão, sem que ninguém se importasse. Ricardo tentou quebrar a tensão, sua voz soando mais firme do que antes. "Vocês duas precisam encontrar um jeito. Esse silêncio vai destruir vocês." Ele parecia implorar por uma trégua, mas Mônica virou-se para ele com um olhar que o silenciou de novo. Não era apenas raiva, era a expressão de alguém que carrega um fardo tão grande que não consegue dividir. Eu percebi, naquele instante, que talvez nem fosse apenas comigo. Talvez ela estivesse travando uma luta interna que sempre transbordava na minha direção, porque eu era o alvo mais fácil, o mais próximo. Senti uma tontura súbita e apoiei a mão na mesa para não cair. O calor que vinha do fogão já apagado se misturava ao frio do piso, criando um contraste estranho no ambiente. Meu corpo parecia reagir ao peso de tudo que vinha sendo dito. Eu me perguntei se deveria insistir, se deveria cavar mais fundo naquela dor, ou se o melhor seria deixar o silêncio ocupar o espaço. O medo de perder minha filha por completo me fazia querer falar, mas o medo de provocar mais dor me prendia à cadeira. Eu não queria estar aqui hoje, Mônica disse de repente, a voz quase um sussurro. Se não fosse pelo Ricardo, eu nem teria vindo. Essas palavras me cortaram como vidro. Era como se minha presença não fosse apenas dispensável, mas indesejada. Meu coração apertou de um jeito que me fez lembrar da noite em que meu marido faleceu, quando senti que o mundo tinha perdido o chão sob os meus pés. Só que agora, a dor era diferente. Não vinha da morte, mas da rejeição de quem ainda estava vivo, de quem eu mesma tinha colocado no mundo. Eu não consegui conter as lágrimas dessa vez. Chorei em silêncio, com o rosto virado para o lado, porque não queria que ela visse minha fraqueza. Mas o som dos meus soluços escapou, e o silêncio da sala se quebrou por completo. Ricardo fechou os olhos, como se não aguentasse assistir, e Mônica desviou o olhar, talvez por não suportar a cena que ela mesma tinha provocado. O cheiro amargo da comida queimada continuava impregnado no ar, lembrando a todos nós que o almoço havia acabado antes mesmo de começar. Reuni forças e disse com a voz rouca: "Se minha presença te dói tanto, Mônica, talvez seja melhor eu me afastar. Talvez seja isso que você quer." Falar isso foi como arrancar um pedaço de mim. Minha filha me olhou de novo, os olhos marejados, mas ainda duros. Ela não respondeu de imediato, apenas respirou fundo e passou as mãos pelo cabelo, como se quisesse organizar pensamentos que estavam em desordem havia anos. Finalmente ela murmurou: "Eu não sei o que quero. Só sei que estou cansada de me sentir pequena perto de você." Essa frase ecoou na cozinha como um tiro. Pequena?
Eu nunca quis que ela se sentisse assim. Nunca. Mas naquele instante percebi que, apesar das minhas intenções, essa tinha sido a verdade dela durante toda uma vida. E nada do que eu dissesse agora apagaria isso. A palavra pequena não saía da minha cabeça. Eu a encarei e vi não apenas a mulher diante de mim, mas a menina que um dia se escondia atrás das minhas saias, com medo de trovões. Como foi que aquela criança, tão cheia de sonhos, se transformou nessa adulta marcada por mágoas que eu nem sabia existir? Senti como se tivesse falhado em decifrar a própria filha, como se tivéssemos vivido em casas diferentes, mesmo sob o mesmo teto. Meu peito ardia, e a respiração saía curta, como se o ar já não fosse suficiente. Eu nunca quis que você se sentisse assim, falei, a voz embargada. Talvez eu tenha errado tentando proteger demais, mas meu amor nunca foi para te diminuir. Mônica me olhou com os olhos vermelhos, e por um instante pareceu hesitar, mas logo balançou a cabeça, como se não conseguisse aceitar minhas palavras. Você pode até acreditar nisso, mãe, mas o que eu vivi foi diferente. Você pode chamar de cuidado, eu chamo de prisão. Cada sílaba dela caía sobre mim como um tijolo, construindo um muro ainda mais alto entre nós. Ricardo suspirou fundo e esfregou as mãos no rosto. Vocês precisam parar de transformar isso em guerra. Talvez seja a hora de olhar para frente, não para trás. Ele parecia exausto, e eu sabia que aquela conversa o atingia também, mesmo que de outra forma. Mas Mônica não deixou a frase dele ecoar por muito tempo. Olhar para frente? Como, Ricardo? Como olhar para frente quando a pessoa que devia me amar mais do que tudo foi a mesma que mais me sufocou? A voz dela era um misto de raiva e desespero, e eu percebi que ela também estava à beira de um colapso. Minha mente viajou de volta a tantos momentos que considerei vitórias, o diploma dela na escola, o primeiro emprego, o casamento. Em cada um desses dias, eu me lembro de ter sentido orgulho. Mas será que por trás dos sorrisos que eu guardo em fotos, ela já carregava esse fardo? Será que aqueles sorrisos eram apenas para os outros verem, enquanto por dentro ela gritava por liberdade? Essa possibilidade me esmagava. Se fosse verdade, eu não só falhei como mãe, mas também fui cega à dor de quem mais amava. Tentei reunir coragem para dizer algo mais, mas minhas palavras se perderam em meio ao choro que não consegui conter. As lágrimas caíam sobre a toalha bordada, manchando os fios de linha que eu mesma costurei com paciência. A visão dessas manchas me trouxe uma sensação de impotência terrível. Nem o bordado mais firme resiste ao peso da água, e nem a relação mais dedicada resiste ao peso de mágoas guardadas. Eu estava diante da prova viva disso. Mônica, pela primeira vez, não me interrompeu. Ela apenas me observava, séria, enquanto eu chorava. Havia uma dureza no olhar, mas também algo que parecia vacilar, como se parte dela se compadecesse da cena. Eu não sabia se aquele silêncio era um sinal de que ela estava digerindo minhas palavras ou se era apenas mais uma barreira. Mas o fato de ela não me cortar já era, de certo modo, uma mudança no tom daquela tarde. O sol lá fora já tinha desaparecido quase por completo, e a cozinha mergulhava numa penumbra azulada. A lâmpada acima da mesa lançava uma luz fraca, deixando sombras marcadas nos rostos de todos nós. Eu me senti dentro de um retrato antigo, uma imagem congelada de um momento que jamais seria esquecido. Meu coração batia forte, e eu percebia que estávamos chegando a um ponto de não retorno. Ou encontraríamos uma ponte ali, ou cavaríamos um abismo definitivo. Foi então que decidi me erguer. Minhas pernas ainda tremiam, mas me apoiei na mesa e fiquei de pé. Mônica, disse, olhando diretamente nos olhos dela, se você sente que eu te tornei pequena, me diga agora o que eu posso fazer para que, pelo menos daqui para frente, você se sinta grande. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar o que ainda existe de mim no presente. Minhas palavras saíram como um último apelo, carregadas de dor, mas também de esperança. O silêncio que se seguiu foi absoluto, e eu soube que a resposta dela definiria muito mais do que aquela noite. Mônica me encarou em silêncio por alguns segundos, que pareceram intermináveis. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não chorou. Parecia lutar contra si mesma. "O que eu quero?", repetiu, com a voz trêmula.
Eu quero que você pare de fingir que não aconteceu nada. Quero que, pelo menos uma vez na vida, você diga em voz alta que errou. Que você não foi essa mãe perfeita que todo mundo acha. Eu quero que você assuma que falhou comigo. Suas palavras foram como um soco direto no estômago. Eu fiquei sem ar, mas sabia que precisava responder. Respirei fundo, segurei o encosto da cadeira para não vacilar e disse: eu errei. Mônica, errei muito. Achei que estava te protegendo, mas acabei te sufocando. Achei que estava mostrando amor, mas talvez estivesse apenas impondo. Eu falhei sim, e dói mais do que tudo admitir isso. Mas eu falhei com você. Minhas palavras saíram com dificuldade, mas também com uma sinceridade que nunca havia colocado em voz alta. Eu senti um peso sair do meu peito, mesmo que as lágrimas continuassem escorrendo pelo meu rosto. Mônica fechou os olhos por um instante e deixou escapar um soluço. Foi rápido, mas verdadeiro. Quando abriu os olhos, eles estavam diferentes, ainda marejados, mas menos duros. Você nunca disse isso antes, ela murmurou. Sempre fingiu que estava tudo bem, que a gente era uma família feliz. Eu balancei a cabeça devagar, porque eu tinha medo. Medo de admitir que podia perder você se reconhecesse meus erros. E, ironicamente, talvez tenha sido isso que acabou nos afastando. A sinceridade me feria, mas ao mesmo tempo parecia abrir uma porta que sempre esteve trancada. Ricardo se manteve em silêncio, mas eu vi que ele respirou fundo, como se finalmente houvesse uma brecha de ar naquele ambiente sufocante. O olhar dele se suavizou e percebi que até ele parecia aliviado por ouvir aquilo. Era como se todos nós estivéssemos esperando essa confissão há anos, mas ninguém teve coragem de provocar. Eu senti que, de alguma forma, admitir a falha era menos doloroso do que continuar carregando a máscara de mãe perfeita. Mônica apoiou os cotovelos sobre a mesa, cobrindo o rosto com as mãos. Sua respiração era pesada, como se estivesse tentando expulsar algo preso dentro dela. Eu só queria que você tivesse me olhado de verdade, mãe. Não como alguém para moldar, mas como alguém para amar do jeito que era. Aquela frase atravessou meu coração. Eu estendi a mão novamente, hesitante, e dessa vez ela não a afastou. Ainda não a segurou, mas não afastou. E isso, para mim, já foi um primeiro sinal. Eu senti que estava diante de uma escolha. Podia insistir em me defender, justificar cada decisão, ou podia finalmente me calar e escutá-la, como ela sempre quis. Então, permaneci quieta, apenas presente, deixando que o silêncio fosse preenchido por ela. A casa inteira parecia esperar por suas palavras. Até o vento lá fora cessou, e o único som era o do relógio marcando os segundos que nos separavam ou nos uniam. Você não sabe quantas vezes eu me senti sozinha, mesmo morando com você. Quantas vezes eu queria conversar, mas você estava ocupada com suas receitas, com seus temperos, com as visitas. Eu me sentia invisível dentro da própria casa. Suas palavras me despedaçaram. O ofício que eu amava, que sempre considerei meu refúgio e meu legado, agora surgia como a prova da minha ausência. Eu nunca imaginei que minhas conservas, minhas compotas, meus temperos pudessem ser lembrados como rivais no lugar de consolo. A cada frase dela, eu me sentia mais despida, mais exposta, mas ao mesmo tempo, percebia que ali estava a chave, ouvir até o fim, sem me defender. Se eu quisesse alguma chance de reconstruir qualquer coisa com minha filha, eu precisava suportar aquela dor. Então, apenas assenti com a cabeça, lágrimas correndo pelo rosto, e sussurrei: eu estou te ouvindo, Mônica. Pela primeira vez, de verdade. O silêncio que se seguiu não foi de rancor, foi de algo que começava a se transformar. As palavras, eu estou te ouvindo, ficaram suspensas no ar, como se a própria casa as tivesse absorvido. Mônica tirou lentamente as mãos do rosto e me olhou. O brilho duro nos olhos havia cedido lugar a algo mais complexo, uma mistura de exaustão, dor e talvez alívio. Eu esperei muito tempo por isso, mãe, disse, num tom baixo, quase quebrado. Achei que nunca ia ouvir. Foi nesse instante que percebi que meu silêncio de tantos anos havia sido mais cruel do que qualquer bronca ou conselho. Não falar nada, não reconhecer nada, a fez sentir que sua dor nunca existiu para mim. A lembrança de noites em que a vi chorar no quarto, e em vez de entrar, decidi deixar um prato de comida na porta. Me atingiu como uma flecha.
Eu pensei que estava respeitando seu espaço, mas talvez estivesse apenas confirmando sua solidão. Eu devia ter batido naquela porta, confessei, a voz rouca. Devia ter entrado e te ouvido, mas eu tinha medo de dizer algo errado, medo de piorar. Então me escondi atrás das panelas, dos temperos. Agora eu vejo que isso foi covardia. Minhas palavras não eram justificativas, eram uma confissão. Mônica não respondeu. De imediato, ela ficou ali, me observando, e eu vi sua boca tremer antes que ela soltasse um suspiro longo. Talvez eu também tenha errado, murmurou, olhando para baixo. Eu podia ter falado antes, mas deixei tudo acumular. E quando percebi, já era ódio. Aquela admissão foi como uma fissura na muralha que havia entre nós. Pela primeira vez, senti que não era só eu quem carregava culpas, mas que havia espaço para um reconhecimento mútuo. Ricardo fechou os olhos por um momento e percebi que ele também estava emocionado. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa e o alívio em sua expressão era evidente. Vocês não sabem o quanto eu esperei para ver esse momento, disse em voz baixa, quase para si mesmo. A cozinha, antes tomada pelo cheiro de queimado e pelo peso da raiva, agora parecia mais leve, como se o ar tivesse voltado a circular. Ainda havia dor, mas não era mais sufocante. Era uma dor que apontava para a possibilidade de cura. Mônica estendeu a mão, hesitante, até tocar. A borda da toalha bordada que eu tinha feito. Passou os dedos sobre os pontos, quase como se estivesse lembrando de algo. Eu senti meu coração acelerar, sem coragem de me mover. Então, ela levantou o olhar e disse: eu odiava essa toalha. Achava cafona, pesada, mas agora, olhando, percebo que era o jeito que você encontrava de estar presente. Mesmo quando eu não queria. Eu nunca tinha pensado assim. Sua voz embargou, e eu vi que o gelo começava a derreter. Eu não aguentei. Estendi minha mão, novamente, e dessa vez ela não hesitou. Nossos dedos se encontraram sobre a toalha, e a textura do bordado se tornou testemunha de um gesto que parecia simples, mas carregava décadas de silêncio. Minhas lágrimas escorreram livres, e não tentei escondê-las. Eu não quero mais que você se sinta pequena, falei baixinho. Se for preciso, eu desfaço cada ponto dessa toalha, cada conserva dessa cozinha, só para você se sentir grande ao meu lado. Mônica apertou minha mão, ainda chorando, mas agora, sem resistência. Eu não quero que você desfaça nada, mãe. Eu só quero que você me veja, que você me ouça. Suas palavras entraram em mim como uma promessa, um caminho a seguir. Eu assenti com a cabeça, incapaz de falar, porque o choro me impedia. O toque da mão dela era frágil, mas real, e aquilo já era mais do que eu podia pedir naquele momento. O relógio marcava quase 7 da noite. O cheiro de queimado ainda impregnava a casa, mas pela primeira vez, não importava. A comida podia ter se perdido, mas algo mais importante tinha sido salvo naquela mesa. Eu sabia que ainda havia muito a reconstruir, que não seria um único domingo que apagaria anos de ressentimentos. Mas naquele instante, percebi que tínhamos dado o primeiro passo, e que se eu quisesse mesmo mudar, eu teria que continuar ouvindo. Não apenas naquele dia, mas sempre. Quando finalmente soltei a mão de Mônica, percebi que um peso tinha sido tirado de mim, mas outro ainda permanecia, o da responsabilidade de mudar de verdade. Não bastava aquele momento de reconciliação parcial. Eu sabia que precisaria provar, dia após dia, que era capaz de ouvi-la sem me esconder atrás das panelas ou dos bordados. Levantei-me devagar, recolhi o pano de prato do chão e o dobrei com cuidado. Não era só um gesto prático, era uma forma de dizer a mim mesma que estava disposta a recolher os cacos, mesmo os mais pequenos. Mônica enxugou o rosto com as costas da mão, respirou fundo e disse em voz baixa: eu não sei se consigo esquecer tudo, mas talvez eu consiga começar a perdoar. Essas palavras foram como um sopro de esperança. Eu não esperava a absolvição, não esperava que a mágoa sumisse de repente. Só de ouvir que havia espaço para um começo já era mais do que eu ousava pedir. Ricardo, sentado ao lado, sorriu discretamente, como quem finalmente via um ponto de luz depois de tanto peso. Decidi então tomar uma atitude concreta. Caminhei até o armário da cozinha, peguei uma das minhas conservas mais antigas, um vidro de pimentas curtidas,
receita da minha avó, e coloquei sobre a mesa. Este vidro é o que tenho de mais valioso, porque carrega a memória da nossa família. Mas se ele for um símbolo do meu silêncio, eu posso abrir mão. O que eu não quero abrir mão é de você. Minha voz saiu firme, e minhas mãos não tremeram. Foi minha forma de mostrar que estava disposta a mudar, até mesmo a renunciar ao que me definia. Mônica olhou para o vidro, depois para mim, e balançou a cabeça com lágrimas, silenciosas. Não precisa abrir mão de nada, mãe. Eu só preciso que você esteja aqui, inteira, sem se esconder. Seu tom não era mais acusatório, mas vulnerável. Eu senti que ali havia um convite. O convite para reconstruir, para estar presente de verdade. Estendi a mão de novo, e ela a segurou com mais firmeza dessa vez. Ricardo suspirou, aliviado, como quem via a tempestade finalmente começar a se dissipar. A noite já caía, e a cozinha agora estava iluminada apenas pela lâmpada amarelada sobre a mesa. O cheiro de queimado ainda impregnava o ar, mas, curiosamente, já não parecia insuportável. Talvez porque, no meio do amargor, havia nascido algo novo. Eu vou errar de novo, Mônica, confessei, porque não existe mãe perfeita. Mas se você me der a chance, eu quero aprender a ser a mãe que você precisa, e não a que eu imaginei. Foi a primeira vez que me permiti abandonar a ilusão de perfeição. Mônica assentiu em silêncio, e seu aperto na minha mão foi a resposta que eu precisava. Não. Era perdão pleno. Não era reconciliação total, mas era um caminho. E esse caminho, para mim, valia mais do que qualquer banquete ou bordado. O relógio marcou 8 horas, e percebi que tínhamos passado o dia inteiro ali, entre lágrimas, raiva e confissões. Um domingo que jamais seria esquecido, não pela comida perdida, mas pela vida que começava a ser remendada. Antes de se levantar, Mônica olhou para mim uma última vez e disse: "Eu vou tentar, mãe, mas você também tem que tentar." E eu respondi, com firmeza: "Eu prometo." Prometi não só a ela, mas a mim mesma. Ricardo abriu a porta da cozinha e o ar fresco da noite entrou, levando consigo o cheiro da fumaça e trazendo o perfume suave das flores do jardim. Foi como um presságio de que novos ventos poderiam, sim, soprar dentro daquela casa. Quando a porta se fechou atrás deles, sentei-me de novo à mesa, sozinha, e olhei para o vidro de pimentas ainda intacto. Sorri entre lágrimas, porque percebi que não precisava quebrá-lo para provar nada. O que precisava quebrar eram os silêncios que nos afastavam. E naquela noite, tomei uma decisão. A partir dali, cada refeição, cada conversa, não seria mais um disfarce, mas uma ponte. Eu não sabia quanto tempo levaria, mas estava pronta para começar. Às vezes, as feridas que mais doem não são as que o tempo deixa, mas as que ficam guardadas no silêncio entre pessoas que se amam. Se você chegou até aqui comigo, talvez também carregue lembranças de palavras que nunca foram ditas, ou de gestos que não foram compreendidos. Me conta nos comentários. Você já viveu algo parecido? Ou já sentiu que alguém muito próximo não enxergava a sua dor? Às vezes, compartilhar essas experiências é o primeiro passo para aliviar um peso que parecia só seu. Se essa história te fez pensar em alguém, talvez valha a pena enviar o vídeo para essa pessoa. Quem sabe seja o início de uma conversa que nunca aconteceu. E se quiser acompanhar mais relatos como este, fica comigo aqui. Cada história pode ser um espelho ou uma ponte, e talvez a próxima seja a sua.